Corinthians vai encarar o Vasco agora. E os jornais do Rio e de São Paulo, nas suas manchetes de hoje, já projetam esse confronto. E a gente faz agora um giro de manchetes mostrando como esse jogo já aquece a mídia carioca e paulista. Nas quartas de final vão se enfrentar agora Corinthians e Vasco, primeiro jogo no Rio de Janeiro. O Diário de São Paulo faz uma provocação. O jornal mais popular, jornal para o público paulista, diz: agora é o freguês. Timão costuma deitar e rolar em cima do rival carioca. O jornal cita a final do Mundial em 2000, o título brasileiro em 2011. Tem também aí 2 semifinais de Copa do Brasil, nas quais o Corinthians levou a melhor sobre o Vasco da Gama. No lance do Rio de Janeiro, Tremê e Timão, na mesma moeda. Essa é a capa carioca do lance, voltada para o público carioca. Agora a Folha de São Paulo, uma análise mais tradicional. Agora é mais difícil. Corinthians despacha o Emelec e terá a partir da próxima fase rivais mais duros, começando pelo Vasco, para ganhar a sua primeira Libertadores. No Estadão, Fiel gosta de pegar Vasco, mas Chicão pede cautela. O Estadão está se baseando nas imagens depois do jogo do Corinthians, que a torcida do Corinthians, por incrível que pareça, comemorou. Via no telão a disputa de pênaltis e comemorou quando o Vasco se classificou. Será que isso é comemoração porque um time brasileiro chegou ou porque é bom pegar o Vasco? Não sabemos. E no jornal O Dia, para Juninho, Juninho diz que Timão é o favorito. Juninho foi entrevistado depois do jogo e, na opinião do Juninho, o Corinthians seria o favorito nesse confronto. Vamos rodar essas imagens que a TV Globo mostrou na sua transmissão de ontem da Libertadores. Os jogadores do Corinthians assistindo no telão do Pacaembu, que fica atrás de um dos gols, em cima do tobogã, a disputa de pênaltis que acontecia na Argentina entre Vasco e Lanús. O Corinthians já tinha vencido o Emelec por 3-0, ninguém desceu para o vestiário, ficou todo mundo assistindo no telão. Você vê ali Alex, Alessandro, Ralf, Júlio César. E a torcida do Corinthians aplaudiu a vitória do Vasco. Não sei se aplaudiu porque um time brasileiro se classificou ou porque acha bom. Não, porque é um time brasileiro, mas não pela torcida patriótica. Assim, porque parece mais fácil enfrentar um time brasileiro do que enfrentar um argentino. A Argentina é sempre uma coisa mais complicada. Você acha? Tem viagem, sem dúvida. Tem viagem, tem a rivalidade entre os dois países, tem o jogo que é o pau come solto lá fora, que a gente está cansado de saber. Um jogo entre 2 times brasileiros é uma coisa mais próxima, a menos que fosse o Emelec da vida, entendeu? Quer dizer, eu prefiro enfrentar o Emelec, claro. Mas o Lanús, que é um time argentino que está atualmente entre os melhores e tudo, aparentemente é sempre um adversário mais complicado do que qualquer brasileiro, por isso, apenas isso. Você vê assim também, Nando? Eu acho o Vasco melhor do que o Lanús. Não, até acho melhor tecnicamente, mas o problema é que o jogo com um argentino envolve coisas além do que você ir no Rio jogar coisa e ir a São Paulo jogar com o Corinthians. Eu acho que foi esse componente ontem que o Vasco foi um time assustado no segundo tempo. Porque o Lanús foi pra frente, é verdade, mudou a questão tática, botou 3 atacantes, mas o Vasco se assustou, porque o Vasco no segundo tempo não atacou, ele abdicou até de contra-atacar, porque o Lanús deu espaço para o contra-ataque. E o Vasco ficou todo o tempo atrás, por isso que ele sofreu a virada. Porque ele poderia ter optado pelo contra-ataque, quando ter a posse de bola, ir à frente, tentar fazer o segundo gol. E o Vasco não fez isso, ele ficou muito atrás. E quando terminou o jogo, eu até comemorei, porque eu estava torcendo pelo time brasileiro. E deu a impressão de que o Vasco sofreria o terceiro gol. Se tivesse mais 5, 6 minutos, eu acho que o Vasco sofreria o terceiro gol, porque o Vasco ficou muito recuado. Todo o time do Vasco atrás. E aí foi a competência nos pênaltis, porque não é comum um time acertar os 5 pênaltis. A gente vai mostrar... Visivelmente estava treinado o time do Vasco. Tudo isso no próximo bloco, Nando. E muita gente já participa aqui no Twitter, pessoas perguntando se não é antiético o Zinho, pelo fato de ele trabalhar no Nova Iguaçu, assumir o Flamengo. Tem notícias sobre isso, a gente no último bloco vai falar sobre isso. Vamos botar o Nova Iguaçu como rival do Flamengo, né? Não, e ele está se licenciando. Mas esse assunto para o último bloco. E tem uma pergunta fácil para você aqui, Renato Maurício Prado. Ela vem do Flávio Moreira. Maurício, bom dia. E é fácil de responder, ó, quero ver. Existe favorito neste jogo entre Vasco e Corinthians? Não. É fácil de responder mesmo. Respondeu, debate pronto. O Tite falou ontem, depois não da vitória. Perguntaram, mas para mim o Corinthians é favorito. É? Acho o Corinthians melhor time que o Vasco. Mas não vejo favoritismo entre 2 times desse tamanho, não. É feito clássico, tudo pode acontecer. São 2 clubes iguais, mas time, nesse momento, eu acho o Corinthians um time mais pronto. Vamos ver o que o Tite acha, então, desse confronto. O Tite também se pronunciou depois da vitória sobre o Emelec no Pacaembu. Vamos ver o que diz o treinador corintiano.
O ano passado eu falei para o Elton e falei para o Ramon e falei para o Ricardo Gomes por telefone. Fui visitá-lo quando teve o ano passado e eu sei que ele está prestes a voltar. E falava assim, ó, a equipe que eu mais temia o ano passado era o Vasco. Falei isso para vocês. Porque muita consistência e um time que tinha alma também. Vai ter dois times com alma e com consistência fazendo um baita jogo. Isso é o que disse o Tite, falando, projetando já esse confronto. E eu convido agora o Carlos Cereto para vir participar do Redação com a gente. Redação para Redação com São Paulo. O Cereto fala ao vivo da redação da TV Globo em São Paulo. Cereto, bom dia para você. Bem-vindo ao Redação. Bom dia, André. Bom dia, Nando. Bom dia, Renato. Bom dia, Redação. Vamos começar falando justamente da vitória do Corinthians ontem, Cereto. Os jornais falam que foi fácil, que foi tranquilo. Mas teve um período ali do segundo tempo, quando estava 1-0 para o Corinthians, que o time do Tite chegou a sofrer uma certa pressão. E o empate por 1-1 classificaria o Emelec. Você achou tão fácil assim como sugerem as manchetes, Cereto? Foi tranquilo, não teve sustos, né, como sugerem as manchetes, como dizem as manchetes. Mas o Corinthians demorou muito para resolver o jogo. Aliás, tem sido uma característica do Corinthians nessa Taça Libertadores da América, né? O Corinthians cria muitas jogadas, a gente tem falado sobre isso desde o início da competição. O Corinthians consegue vitórias apertadas, não foi o caso de ontem, né? Ontem o Corinthians conseguiu uma vitória tranquila, mas o Corinthians cria muitas chances e não faz os gols, né? Demora para fazer os gols. A gente vê o gol do Fábio Santos, numa bela jogada pela esquerda do Sheik, depois do lançamento do Alex, o Emerson leva no fundo e faz o cruzamento, né? Ele acha o Fábio Santos, que ganha da defesa e faz um bonito gol logo no início do jogo, né? Logo aos 8 minutos o Corinthians já sai na frente, o que deu tranquilidade para o Corinthians. Só que daí o Corinthians criou uma série de chances, né? Teve a oportunidade de virar o primeiro tempo já com um placar tranquilo, com um placar folgado, e não conseguiu, porque perdeu os gols, né? O goleiro também, o Dreyer, fez defesas como no chute do Paulinho, o Corinthians perdeu outros gols, a bola bateu na trave, mas sobretudo no segundo tempo é que o Corinthians demorou-se para resolver o jogo. E aí acabou dando espaço e sopa para o azar, né? Para o Emelec, que não chegava com grande perigo, mas chegava em determinados momentos no gol do Corinthians. Mas eu acho que foi tranquilo, acho que foi, não digo fácil, mas foi tranquilo para o Corinthians, foi sem sustos, né? Como disseram as manchetes, e o Corinthians passou pela equipe do Emelec como se esperava, né? O Paulinho, mais uma vez, fez uma partida muito boa com a camisa do Corinthians, né? Talvez seja o principal jogador do time do Corinthians, é o motorzinho do Corinthians, é o jogador que dá fôlego ao time e que chega como elemento surpresa, né? Teve chances de fazer gol no primeiro tempo e no segundo tempo fez o gol de cabeça. O Alex, que substituiu o Jorge Henrique, também fez uma boa partida com a camisa do Corinthians ontem. E aí fica um pepino para o Tite, né? Escalar o time contra o Vasco. Será que volta o Jorge Henrique ou será que o Alex será mantido entre os titulares? Ontem o Alex fez uma boa partida, tanto na armação do time quanto na conclusão na frente. Ele foi um jogador importante, como dele se esperava. O Corinthians que, mais uma vez, jogou com o William e com o Emerson, né? O Lee Edson ficou no banco de reservas e entrou no segundo tempo, mas já entrou quando o jogo já estava resolvido e o Tite deve manter mesmo esse time. Essa comemoração, André, da torcida do Corinthians, eu entendo o seguinte: o torcedor corintiano ele tem receio quando enfrenta times argentinos, até pela história do Corinthians na Taça Libertadores da América. Tudo bem que o Lanús não é o River Plate da Argentina. O Corinthians foi eliminado 2 vezes pelo River Plate na Taça Libertadores e também foi eliminado uma vez pelo Boca Juniors, né? O Lanús não é nem o River, nem o Boca Juniors, mas o corintiano sempre fica com certo receio quando sabe que vai enfrentar um time argentino. E por isso a comemoração, por saber que vai enfrentar o Vasco, que é um time que o Corinthians está acostumado a enfrentar. É um clássico do futebol brasileiro, é um gigante do futebol brasileiro, vai ser um jogaço, mas é um time que o Corinthians está acostumado a enfrentar aqui no futebol do Brasil, André. Agora, Cereto, o que eu acho admirável do trabalho do Tite, a gente fala isso semana após semana, talvez jogue o Alex, talvez o Jorge Henrique, talvez o William, o Corinthians tem muitas opções, o Corinthians não tem uns 11 titulares, né? Tem o Ralf e o Paulinho, os 2 laterais, mas varia muito ali os meias, o Danilo também é titular, variam muito os meias e o Tite vem, ao meu ver, fazendo esse rodízio muito bem. Ou o Jorge Henrique, ou o William, ou o Sheik.
ele vem colocando os jogadores e tirando de maneira... Não tem crise, pode ver, você já leu alguma manchete de crise, quando sai alguém e entra um outro no Corinthians? Não, acho que o Tite está conseguindo administrar bem isso. E o interessante é que o time do Corinthians é um time sem estrelas. Se você for analisar mesmo, estrela badalada, aquele cara que todo mundo pede autógrafo. O Corinthians é um time, aliás, mais do que um time, é um elenco muito homogêneo. Sem grandes estrelas, mas também sem grandes pernas de pau. Então o que acontece é que você vê, sai o Jorge Henrique, entra o Alex. O Alex, que até pintou ser estrela no Internacional, mas não conseguiu se transformar, pelo menos nesses últimos tempos, numa estrela, né? O Danilo, sai o Danilo, então, enfim, é um time muito parecido, é um time, um elenco muito homogêneo. Acho que tá aí, talvez esteja a maior virtude do Corinthians, que eu concordo com o Cereto, tem como maior estrela, entre aspas, mas pelo menos o melhor jogador, o Paulinho. O Liedson, por exemplo, que também chegou com áreas de estrela, estava no banco ontem. E está numa má fase. Está numa má fase. Mas você vê que isso foi feito também sem crise, sem alarde, estava no banco. E o goleiro Cássio, que substitui o Júlio César, foi bem de novo ontem. Leio boas notas para ele. Tem uma pinta de goleiro argentino, ele, né? Cabelão, grande, alto, tá? Parece... Sabe qual é o apelido dele ali no elenco, né? Não. Frankenstein. Frankenstein, referência aos dotes físicos dele. Esse goleiro surgiu, ele era lá da base do Grêmio, né, foi para a seleção e ele disputava com o Muriel a posição. Era ele e o Muriel na seleção. O Muriel começou como titular, depois teve um problema de lesão e ele acabou assumindo a titularidade. Ele é muito grande, né, o Cássio, mas sempre pintou como grande goleiro. Agora o Tite falou uma coisa que a grande preocupação que ele notou no ambiente do Corinthians era esse trauma que o Corinthians tinha de não ter ganho nunca uma Libertadores. E ele sentia essa pressão interna. Então havia um certo ambiente, assim, Havia, não, ainda há. Ainda há, né? Ainda há. E eu acho que ontem era natural isso, porque até pelo regulamento, né, de tu faz um gol, mas tu sofre o gol, tá eliminado. Então há esse ambiente ainda no Corinthians de não ter ganho, né, uma Libertadores da América. Basta ver que nas últimas 4 vezes que jogou a Libertadores, o Corinthians caiu justamente nessa fase pela qual ele passou, a das oitavas da final. E sempre com a vantagem de jogar em casa o segundo jogo. Nas últimas 4 edições, o Corinthians acabou eliminado em casa. Dessa vez, ele chega às quartas de final. Basta ver, André, a entrevista do presidente do jogo de ida lá do Emelec. Sim. Quando ele diz, mas é essa Libertadores que querem que a gente ganhe, né? Sim. O Paulistão é maior que essa Libertadores. Chamaram declaração, as uvas estão verdes, né? Meio que se vacinando, assim, né? Por uma possível eliminação. Perdeu uma excelente oportunidade de ficar calado. Eu também achei. Concordamos.